Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está aí. E nós hoje vamos começar a tratar de um assunto que eu não sei qual é, porque você já sabe que quem traz o assunto não sou eu, é ele, o Justininho. E eu, quem eu sou? Eu sou o professor Justino. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Aqui está o meu Instagram, me adiciona lá. Qualquer coisa a gente troca uma ideia. Combinados e combinadas. Justininho, por favor, adentre a cena para trocarmos a nossa primeira ideia. Ih, Justininho, já achei esse negócio seu aí meio... sei lá, né? Mas tá bom, Justininho. Você vem invocado aí, meio revolucionário. Vamos ver o que você vai trazer para nós. O que nós vamos falar hoje, Justininho? Ai, minha cabeça tá um pouco pequena, né? Teorias do currículo. Bacana, isso aí a gente já tá fazendo alguns vídeos, né, Justininho? Mas o que você quer saber dentro das teorias do currículo? Você quer saber sobre teorias críticas. Ué, Justininho, isso aí dá umas briguinhas boas, hein? Mas são teorias bacanas. Vamos a elas? Vamos entender o que são essas teorias críticas? Então, simbora, Justininho. Lá no cantinho, fica aí no seu lugarzinho. Vamos aqui ao quadro. Primeiro ponto. Quando nós falamos sobre teorias críticas, nós devemos pensar o seguinte, ó. Nenhuma teoria é neutra ou desinteressada. Eu lhe aconselho a assistir antes o vídeo sobre as teorias tradicionais, inclusive para você ir estabelecendo as comparações. Então, as teorias críticas afirmam: nenhuma teoria é neutra ou desinteressada. Ao cunhar uma teoria, ao se sustentar em uma teoria, ela tem sim um viés, ela tem sim um objetivo. E as teorias críticas, muito mais preocupadas do que o como ou simplesmente olhar o currículo como algo estático, elas se preocupam com o que ensinar e por que ensinar, diferente das teorias tradicionais. A preocupação não é analisar e montar um currículo, mas também pensar sobre as consequências desse currículo. Beleza, eu tenho um currículo implementado. O que esse currículo faz com quem passa por ele? Percebe que ao pensar assim de forma crítica e observar esse currículo com a criticidade e com os métodos que serão propostos por essa turma, eu vou refletir sobre que pessoa será essa formada por esse currículo? O que esse currículo carrega? Quais são as ideologias que estão presentes nele? Quais são as formas de construção de sujeito? O que ele mostra, o que ele não mostra? Por que ele mostra? Por que ele incluiu e por que ele excluiu? Excluiu foi foda. A quem ele está a serviço e quem ele esconde? Quem ele valoriza e quem ele some? Será que é um currículo preocupado com diversidades ou não? Essa é a base da teoria crítica e também vai estar nas teorias pós-críticas que nós vamos falar em um outro vídeo, correto? Então as teorias críticas já afirmam de cara, não são neutras, nenhuma teoria é neutra. Então o currículo não é neutro, a disciplina não é neutra, o que você ensina não é neutro e o porquê você ensina não é neutro. Então vamos refletir sobre o que o currículo faz. E aí nós temos algumas correntes interessantes, como a fenomenologia e a hermenêutica, que tem um pezinho lá nas origens alemãs, que vão dizer o seguinte para nós, ó: a ênfase não está nas estruturas ou categorias teóricas, mas no significado que os sujeitos dão às suas experiências. Sabe o que é isso? Ah, eu tenho um currículo da minha escola que é muito bom. Beleza, você já perguntou para quem estudou nele se o currículo é bom? A ideia da fenomenologia é basicamente entender como o sujeito recebe esse currículo. Beleza, eu tenho um currículo, esse currículo eu chamei de tradicional, eu chamei de um currículo economicista, de um currículo humanista, ou seja lá o nome que você vai dar para isso. Alguém que vai na esteira da fenomenologia ou da hermenêutica, uma questão de interpretação, ele vai dizer o seguinte: ok, vamos estudar esse currículo, mas principalmente vamos compreender como os sujeitos recebem. E aí nós vamos então perguntar para as crianças: como essas crianças recebem esse currículo? Adolescentes, como vocês recebem esses currículos? Esse currículo que foi apresentado a você, como ele te impactou?
Percebe que eu mudei o olhar? Ao invés de eu pensar assim, ó, professor, o que o senhor vai ensinar? Eu vou chegar para a criança e vou dizer o seguinte, olha, a partir do que você aprendeu, o que nós podemos melhorar no nosso currículo? Aí eu já lembro para você do currículo em processo do sacristão. Olha como é que muda a análise e a construção desse currículo. Essa é a ideia de uma teoria crítica, baseada, por exemplo, na fenomenologia, que é essa percepção do que aconteceu. Como que esse sujeito recebeu? E, claro, não podemos deixar de lado, nessas teorias críticas, é muito forte a presença das linhas de conteúdo marxista ou de influência marxista ou dos seus leitores, como por exemplo Gramsci, que vai ter uma influência forte em Demerval Saviani. Aqui eu trouxe alguns escritores para vocês. Claro que ninguém é 100% uma coisa. Para com isso, pelo amor de Deus, tá? Ah, esse cara é esquerdista, esse cara é marxista. Ninguém é só uma coisa. As pessoas são um resultado de uma junção de leituras. E acreditem, um sujeito para escrever uma teoria sobre um currículo, ele estudou muito. E esses caras aqui, pelo menos os mais importantes que eu trouxe para vocês, são o Apple, o Paulo Freire, o Saviani, Giroud, Bourdieu, Passeron, que vão trabalhar na perspectiva de que esse currículo que é implantado e dito como neutro, natural lá dos tradicionais, ele é um currículo que basicamente reproduz uma sociedade, ele reproduz a exclusão, o currículo do pobre mantém o pobre, o currículo do excluído mantém o excluído excluído. E mais, o Passeron, né, vai trazer, junto com o Bourdieu, traz a ideia dos excluídos de dentro, né? Isso é um outro tópico interessante. Eu trago o estudante para dentro da escola, mas não dou as ferramentas para ele se identificar. Ele não se identifica no currículo que é colocado. As disciplinas não são feitas para incluir, mas para excluir. E com o discurso de que é um conhecimento da humanidade, então todos têm que fazer a mesma coisa. Só que as pessoas são diferentes, possuem origens diferentes, possuem classes sociais diferentes, nível de renda diferentes, e eu coloco todas em um mesmo currículo. Qual é o resultado das pessoas que não se sentem pertencentes a um currículo? São excluídas. Eu coloco negros num currículo que é de branco, numa ciência que é feita de brancos. Eu coloco a população LGBTQI+, para trabalhar em um currículo que é heteronormativo. Então eu excluo esses sujeitos por meio de um currículo, que é dito um currículo natural, e que não é natural, que é social, e que opera para as exclusões e a manutenção de alguns privilégios. É isso que essa turma crítica vai apontar para nós. Fiquem atentos. Talvez, embarcados num discurso de que sempre foi assim, o que eu estou fazendo é uma reprodução da própria sociedade, fazendo com que ela se mantenha exatamente como ela é, sem que dê possibilidades e aspirações de transformações e de mudança de vida para esses sujeitos, dando melhor condição para que eles possam aprender, estudar, melhorar e galgar, criando currículos que possam ser mais inclusivos e menos exclusivos. Exclusivos no sentido... Sejam menos excludentes, não exclusivos, né? Vai ser burro. Pessoas, conseguiram compreender isso? Tranquilas e tranquilas? Espero que sim. Essa é a ideia das teorias críticas. Justininho, foi rápido, mas foi interessante. Basicamente, é isso que nós temos sobre as teorias críticas do currículo. Muito obrigado, beijo para vocês, vocês já sabem. A gente se encontra.